Talvez você esteja cansado, mas não de um cansaço que o sono resolve. É aquele cansaço que nasce do esforço de tentar mudar a própria vida, de se repetir todos os dias com a esperança de que algo finalmente se transforme. Você já tentou pensar positivo, já fez afirmações, já leu livros, buscou entender suas emoções, tentou controlar sua mente, tentou mudar o mundo ao redor, e mesmo assim, parece que a vida insiste em caminhar em círculos, como se algo invisível, lá no fundo, estivesse puxando você de volta para o mesmo lugar. Freud chamou isso de compulsão à repetição. Um ciclo silencioso, quase hipnótico, onde o inconsciente repete o que é familiar, mesmo que doa. Porque o inconsciente não quer felicidade, ele quer previsibilidade. Mas e se esse ciclo não estiver no que você faz, nem no que você pensa, mas no que vibra quando você não está tentando fazer nada? Quando você dorme, quando você silencia, quando você simplesmente existe? Freud dizia que os sonhos são caminhos reais para o inconsciente. E Joe Dispenza mostra que nas horas em que o cérebro desacelera e a mente consciente se cala, o que você sente vira uma assinatura energética, que começa a moldar a sua realidade. É como se, enquanto você repousa, uma parte profunda de você estivesse agindo com mais força do que quando está acordado. Talvez seja a noite que tudo começa. A noite não é apenas escuridão. A noite é campo, é frequência, é abertura. É quando o ego cansa e se deita, e a alma finalmente pode respirar. Joe Dispenza explica que é nesse estado, quando a mente relaxa e o coração se acalma, que o corpo entra em coerência vibracional. E o universo responde à coerência, não à urgência. Talvez seja por isso que tantos insights, intuições, curas, venham durante ou logo após o sono. A noite não é uma pausa da realidade, ela é um portal para uma realidade mais profunda. E nesse espaço, onde o tempo desacelera e a resistência se dissolve, você pode semear uma nova vibração. Não com esforço, mas com entrega. A noite é simbólica, representa a regeneração, silenciosa, a rendição que não é desistência, mas reconexão. Quando o controle dorme, o campo se abre. Quando o eu se esvazia, a criação começa. Então, se você sente que está vivendo ao lado da vida que deseja, talvez esteja mesmo. Talvez bastasse uma única noite. Uma única vibração alinhada, plantada no silêncio, para que tudo começasse a se mover. E se você pudesse caminhar por essa noite como um espírito vazio? Há uma exaustão que não aparece nos exames, que não se cura com descanso, nem se dissolve com um final de semana livre. É a exaustão de tentar controlar tudo o tempo, todo. Controlar os pensamentos para não manifestar algo ruim, controlar as palavras para manter a vibração, controlar o comportamento dos outros para não desorganizar a sua paz, um esforço constante para manter a realidade sob controle. Mesmo que isso custe sua leveza, sua intuição, seu brilho. E no fundo, silenciosamente, algo dentro de você pede trégua. Um desejo não de desistir, mas de finalmente confiar. Não de abrir mão da autonomia, mas de ser guiado por algo maior, mais sábio, mais silencioso. Um anseio por viver em paz sem precisar parar de sonhar. É aqui que entra a sabedoria de Miyamoto Musashi. Para ele, o verdadeiro guerreiro não é o que luta com força, mas o que age com ausência. O espírito vazio não é frieza, nem apatia. É a mente livre do ruído do ego, dos apegos, das certezas rígidas. É o estado onde a ação nasce da percepção clara, como a água que se move sem resistência, mas com imensa potência. Musashi não buscava controlar o inimigo. Ele se tornava tão presente, tão vazio de distrações internas, que sentia o movimento antes que ele acontecesse. Era a ausência que revelava a verdade. Era o vazio que dava direção. Mas esse vazio ainda assusta. Confundimos rendição com passividade. Tememos que, se nos esvaziarmos, perderemos nossa identidade, nossa força, nosso lugar no mundo. Há uma inquietação sutil. E se eu parar de tentar, tudo desmorona. E se eu soltar, nada acontece. Mas Joe Dispenza nos lembra que o campo quântico responde não ao esforço, mas à coerência. E coerência só nasce quando o barulho cessa. Quando o querer se dissolve em ser. Quando o desejo deixa de gritar e passa a vibrar. Esvaziar-se não é desaparecer. É preparar o solo. É criar o espaço interno onde o novo pode ser sem precisar,
forçar sua entrada. É como limpar um templo para receber o que é sagrado. O espírito vazio não é um estado de fraqueza. É o estado em que a realidade começa a escutar você de verdade. Porque só no silêncio o universo reconhece a sua presença. E é aí que tudo começa a se transformar. Vivemos em um tempo onde estar cheio parece ser a única forma de existir. Cheios de ideias, de compromissos, de metas, de estímulos. Cheios de conteúdo, de pensamentos acumulados, de emoções não digeridas. O silêncio assusta, o vazio incomoda, a pausa parece perigosa. Como se estar cheio fosse a única forma de garantir que a vida continue em movimento. Mas o que não percebemos é que esse excesso não nos protege. Ele nos afasta. Nos desconecta da frequência que cria. Nos sufoca com ruídos invisíveis. Nos impede de ouvir o que a realidade está tentando nos dizer. A compulsão por controlar cada detalhe, por entender tudo, por estar sempre vibrando certo, é na verdade um vício emocional e energético. Um vício de preencher qualquer espaço de dúvida com mais esforço, mais visualizações, mais afirmações, mais intenções. Mas essa pressa por preencher gera confusão no campo vibracional. A energia ao redor não responde ao conteúdo da sua mente, mas à coerência do seu estado interno. E quando esse estado está cheio de vozes, de urgência, de ansiedade disfarçada de motivação, tudo se embaralha. É por isso que Miyamoto Musashi ensinava a agir com a mente vazia. Só o guerreiro que esvazia o ego, que silencia a pressa, que dissolve a expectativa, consegue perceber o movimento do inimigo antes que ele aconteça. E o inimigo aqui não é alguém lá fora. É a desorganização vibracional que nos impede de sentir o próximo passo. É o excesso interno que nos cega para a sincronicidade. Esvaziar a mente neste contexto não é não pensar, é perceber. É se tornar tão presente que o silêncio revela o que o barulho escondia. O silêncio, então, não é ausência, é clareza, é espaço, é precisão. É a pausa que permite que o novo entre. Mas estamos tão acostumados a preencher que esquecemos como respirar sem buscar, como viver sem exigir, como manifestar sem resistir. E é nesse esquecimento que a vida se torna repetição. Porque onde não há espaço, não há renovação. E onde não há renovação, tudo se repete, mesmo com esforço. Viver cheio é uma armadilha, uma prisão com aparência de movimento, uma ilusão de controle que nos rouba a leveza. Esvaziar-se é o ato mais corajoso que alguém pode fazer. Não para perder o que tem, mas para finalmente receber o que é real. Porque só no espaço vazio a vida encontra lugar para florescer. Existe uma urgência silenciosa que corrói muitos corações. A urgência de desejar demais, de querer demais, de precisar demais. Parece que quanto mais forte é o desejo, mais perto estamos do que queremos. Mas, paradoxalmente, é exatamente esse excesso que cria uma contração vibracional invisível, um peso que empurra o que desejamos para longe. A intenção que nasce da ansiedade, da carência, do medo de perder, raramente encontra espaço para florescer. Ela se fecha em si mesma, como uma flor que não consegue abrir, sufocada pela própria força. Pensar positivo virou uma receita mágica, uma obrigação diária, um mantra que deveria transformar tudo. Mas, quando a intenção está atrelada a uma necessidade desesperada, o que aparece é um eco do vazio, não uma ponte para a realização. As afirmações repetidas à exaustão podem, na verdade, aprofundar a insegurança, porque mantêm o foco no que falta, no que não está aqui. Esse movimento cria uma frequência que diz ao universo: ainda não tenho, ainda não sou, ainda preciso provar. E o campo quântico, tão sensível à coerência, apenas reflete isso. No entanto, o vazio não é ausência, é solo fértil. Um espaço onde o desejo pode repousar sem pressão, sem urgência. É como sentar ao lado do fogo, aquecer-se no calor da intenção sem tentar controlar as chamas. Permitir que o desejo exista em sua forma mais pura, sem agarrar, sem tentar acelerar. Nesse silêncio, a vibração muda. O campo responde não ao esforço, mas à prontidão. Àquela abertura silenciosa que diz: eu estou aqui.
pronto para o que vier, sem forçar, sem lutar. Imaginar-se sentado com o desejo, observando-o, como se fosse um visitante passageiro, sem a necessidade de agarrá-lo ou rejeitá-lo, é uma metáfora poderosa. O desejo começa a evaporar na forma da ansiedade e resta apenas a vibração clara, calma, sem resistência. É nesse espaço que a manifestação realmente acontece, não pelo controle, mas pela entrega confiante, pelo abandono da luta interna. Assim, desejar demais pode ser um ato de afastamento. E desejar de menos, ou melhor, desejar com leveza, com presença, é o que cria o verdadeiro caminho para a transformação. Porque o universo não responde a um grito, mas ao silêncio que escuta. E o vazio, quando acolhido, não é vazio de nada. É cheio da possibilidade que a pressa não alcança. Há um silêncio inquietante por trás de muitas práticas espirituais que parecem tão belas na superfície, mas que escondem uma resistência profunda. É o ego que se veste de luz, que busca a validação através da espiritualidade, mas que nunca se entrega de verdade. Esse ego que medita, que lê, que repete frases, mas que não se rende ao que é vulnerável, ao que dói, ao que não tem resposta fácil. Ele cria uma performance, uma aparência de consciência, enquanto mantém as feridas internas intactas. Essa busca incessante por ser espiritual pode se tornar uma fuga do sentir real, uma forma de não encarar a própria sombra, a própria confusão, o próprio medo. O ego usa a espiritualidade como um escudo, um palco onde se apresenta como alguém evoluído, alguém que tem controle, alguém que sabe, quando na verdade está preso em si mesmo. O verdadeiro silêncio, aquele que escuta o que só o vazio revela, não tem espaço nessa atuação. Miyamoto Musashi, um guerreiro que abandonou tudo, até mesmo seu nome, para se ouvir no silêncio, nos mostra um caminho diferente. Ele não buscava títulos nem glórias, ele buscava o espaço vazio onde a mente se aquieta e o movimento acontece sem esforço. Essa entrega total, essa renúncia do personagem, é o que permite a verdadeira transformação. É quando o ego se dissolve que a vibração muda, que a presença nasce. A presença autêntica não se impõe, não se afirma com palavras ou rituais. Ela simplesmente é. E essa simplicidade profunda altera tudo ao redor. Quando deixamos de performar, quando abandonamos a necessidade de parecer espirituais, a vida começa a responder de uma maneira que nenhuma técnica poderia alcançar. A realidade não reflete mais uma imagem fabricada, mas algo verdadeiro. Algo que vibra na frequência do silêncio lúcido e da aceitação radical. Nesse espaço, o que resta é a paz que não depende de resultados, o movimento que não é controlado, a vida que se manifesta sem esforço. É o convite para ouvir, para estar, para simplesmente ser, não para provar, não para mostrar, mas para existir no coração do vazio que revela tudo. A respiração é a ponte que conecta o corpo à mente, o consciente ao inconsciente, o ego à essência. Quando respiramos de verdade, não apenas com os pulmões, mas com todo o ser, algo dentro começa a se dissolver. A rigidez do eu, que tudo controla e julga. O não eu não significa desaparecer, não é uma ausência de identidade, mas a ausência da resistência que aprisiona a vida em ciclos repetidos. Inspire devagar, sentindo como se a cada ar que entra, você fosse dissolvendo seu nome, suas funções, suas expectativas. Cada inspiração é uma leveza que cresce, uma expansão silenciosa. Segure o ar por um instante, sentindo que há algo maior, algo que respira junto com você, que não precisa de esforço, que simplesmente é. Depois, expire lentamente, como se evaporasse a presença rígida que insiste em estar à frente, até que reste só a consciência pura, aquela que observa sem tentar mudar, sem tentar controlar. Neurociência mostra que suspender o eu narrativo, a voz interna que julga, que planeja, que teme, ativa estados de coerência no cérebro e no coração. Quando a mente desacelera e o coração sincroniza, o campo energético se alinha e a vibração muda. A realidade não responde ao esforço ou à vontade imposta, mas ao estado profundo de presença sem ruído, ao silêncio interno onde tudo se reorganiza. Essa respiração traz um descanso real, uma pausa onde o controle se dissolve e o fluxo natural se revela. No espaço criado pelo não-eu, o novo pode germinar,
a transformação acontece. O que parecia tão difícil começa a fluir com uma leveza que só nasce do esvaziar e do confiar. É nesse respirar que você caminha como um espírito vazio, não sem forma, mas com a força que nasce da liberdade interior. A natureza nos ensina com sua sabedoria silenciosa. O bambu, aparentemente frágil, tem uma força que muitas árvores rígidas não possuem. Ele não resiste ao vento, ele se curva, dobra, acompanha o movimento sem perder sua essência. A flexibilidade do bambu é a sua verdadeira força. Enquanto a árvore rígida se quebra diante da tempestade, o bambu permanece, adaptando-se ao fluxo, sem resistência. Essa metáfora reflete uma postura vibracional essencial para quem busca transformar a realidade. A rigidez emocional, o "quero assim, precisa ser assim", endurece a energia, desconecta do fluxo natural da vida e cria um peso que bloqueia o novo. O vazio do bambu é a força invisível que lhe permite dobrar sem quebrar, ouvir o vento sem lutar contra ele, estar firme no meio do caos. A presença que não se agarra, que não se prende a resultados ou a padrões fixos, abre espaço para a manifestação de algo maior. Leveza firme, silêncio lúcido, uma atenção que observa sem interferir. É esse estado que move o campo quântico e permite que a vida se reorganize ao seu redor. Pergunte-se diante dos seus desejos: estou vibrando como o bambu, flexível e adaptável, ou como a rocha quebradiça, rígida e resistente? Essa escolha reverbera além do momento presente, molda sua energia e influencia o que o universo devolve. A força verdadeira não está na luta, mas na entrega que mantém a essência intacta. É o equilíbrio entre presença e fluidez que revela o caminho do espírito vazio. Aquele que sabe que a transformação não acontece no controle, mas na dança sutil com o movimento da vida. O que nos torna verdadeiramente quem somos não está fixado nos genes, mas no ambiente interno que cultivamos silenciosamente. Bruce Lipton nos mostra que as células respondem não apenas ao DNA, mas a esse ambiente emocional e energético, a vibração sutil que carregamos dentro de nós. Quando a mente encontra o vazio, um espaço limpo de ruído, de resistência, cria-se uma atmosfera interna onde novas programações podem germinar, onde o corpo e a consciência se alinham para receber o novo. Neville Goddard, com sua profunda visão da manifestação, lembra que abandonar o desejo carente e habitar o sentimento do já é o verdadeiro segredo para materializar a realidade. O vazio, longe de ser ausência, transforma-se em uma presença criadora, um campo fértil onde a consciência ativa a força da vida em sua forma mais pura. O espírito vazio de Miyamoto Musashi é essa forma invisível, um estado de ser onde o ego silencia, onde o controle se dissolve e a consciência se expande. É o terreno onde a realidade se curva diante da presença serena, onde o que era rígido se torna maleável e o que parecia fixo começa a fluir. Caminhar como um espírito vazio não é desaparecer nem deixar de existir. É lembrar-se de que o todo só age plenamente quando o eu se cala. É ser como o espaço que envolve tudo, silencioso, vasto, imenso, permitindo que o movimento da vida aconteça sem resistência. Neste retorno à forma invisível, encontra-se a verdadeira transformação. Aquela que começa dentro, no silêncio, que tudo abarca e se irradia para fora, mudando a trama da existência. O convite permanece. Habitar esse vazio não é um fim, mas um começo profundo, onde a realidade se dobra com suavidade, revelando o poder do espírito que caminha leve e livre.